Vamos falar com Jesus agora. Jesus querido, nós entramos na Tua presença e pedimos perdão das falhas. Nós somos falhos, temos nossas fraquezas e precisamos que tenha misericórdia de nós. Nós falhamos, às vezes nos precipitamos, palavras saem, exageros, e pedimos que tenha misericórdia de nós. Esse é um lugar santo, um lugar sagrado, e nós precisamos da Tua presença, do Teu Espírito sobre nós, que as nossas orações subam. Não pode haver divisão. Ai de nós se alguma situação nos dividir e nos separar do Senhor. Nos perdoa as nossas falhas e erros. Passa do Teu sangue sobre nós, mentes, ouvidos, olhos, boca, coração, corpo, alma, espírito, pensamentos e sentimentos. Que o consciente, o inconsciente, o subconsciente de cada pessoa sejam lavados com Teu sangue, purificados agora. Que todos sejam lavados com Teu sangue. Passa do Teu sangue sobre nós, sobre todo o Ministério Mudança de Vida, sobre todo o nosso povo, nossos templos, nossos líderes. Nossas reuniões, todas que estão sendo realizadas agora. Passa do Teu sangue sobre nossos familiares, nosso povo. Passa do Teu sangue sobre nós, Senhor, venha ao nosso encontro. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso amor, as nossas obras. Ó Deus, venha ao nosso encontro e derrama unção e poder sobre nós neste trabalho. Nós dependemos da Tua unção e do Teu poder sobre nós. Passa do Teu sangue aqui, venha ao nosso encontro e se manifesta com poder. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, contra o Ministério Mudança de Vida, contra o Teu povo, contra todos nós, nossos familiares, nosso povo. Eu repreendo agora todas as obras do inferno que têm sido armadas, eu destruo no nome de Jesus. As invejas, olho gordo, maldade, pragas, rituais malignos, maldições, orações contrárias, desejos malignos de vingança, ódio, olhares satânicos, imaginações satânicas com palavras malignas. Eu quebro, eu destruo agora todo esse poder, toda essa afronta, toda essa força diabólica. Eu repreendo em nome de Jesus. Toda nuvem negra, tudo que estiver pairando sobre alguém, sobre nós, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo todas as obras do mal em nome de Jesus. E desarmo todo o mal em nome de Jesus. E amarro em nome de Jesus. E ordeno que saia em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue nos purifica de todo o mal. Passa do Teu sangue e envia anjos poderosos para acamparem ao nosso redor e nos protegerem e nos guardar. Eu agradeço pela vida, pela salvação, pela Tua presença, pelo nome escrito no livro da vida, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui buscando o Senhor, invocando o Seu nome. O Senhor é um Deus bom e a Tua bondade dura para sempre. Obrigada por tudo, nós Te amamos muito. Obrigada, Deus, amém, 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 amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga, eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Sente-se, por favor. Eu quero falar sobre viver sem muletas. Nós devemos viver sem muletas, seguir em frente, aprender sobre o dom do a Deus. Nós precisamos nos livrar da dependência, seja ela qual for, e aprender a depender de Deus. Muleta é algo que as pessoas usam quando machuca a perna, o pé, por um tempo determinado. Mas também se refere a alguém que é colocado na vida da gente por um período, por um tempo. Tem pessoas que, teoricamente, pelo menos cremos assim, que vão ficar
maior parte da nossa vida, que são, né, é o cônjuge, é os filhos, são os filhos, os pais, os irmãos, amigos chegados, tal. Esses vão ficar, é a ideia. E esses mesmos, se você não estiver atento, você pode fazer de algum desses uma muleta. E tem aquelas pessoas que Deus manda por um tempo, para ficar na vida da gente, para nos apoiar, um mentor, um professor, alguém que vem para ajudar, para nos impulsionar. E tem um tempo determinado, um prazo para essa pessoa ficar. Ela não vai ficar para sempre. E o que acontece quando você cria uma dependência? Você faz daquela pessoa uma muleta. Você não quer dar a Deus. E muitas pessoas, elas se privam de crescimento, elas não crescem, porque, às vezes, se aquela pessoa que hoje eu dependo dela para alguma coisa, não sair da minha vida, eu não vou ser forçada a ir para um outro nível. Antigamente, eu tinha uma dificuldade, em alguns casos, não todos, mas em dizer adeus. Então, eu tive que passar por algumas coisas para entender sobre o dom do adeus. Entender que algumas pessoas, elas não vão fazer parte do nosso destino para sempre. É apenas um tempo na vida da gente. Elas entram, têm uma contribuição, contribuem para algo, e depois elas têm que partir. Isso é bem mais profundo, e a gente vai entendendo também que as pessoas que a gente encontra na vida, algumas vêm para ficar e fazer parte do seu destino, outras apenas por um período. Tem aquelas que estão com você e aquelas que são por você. Aquelas que estão com você, elas não devem ficar mesmo. Porque elas não vão contribuir muito para o seu crescimento. Elas apenas estão. Desde que você não erre, desde que você não tenha problemas, desde que você contribua de alguma maneira, desde que esteja tudo favorável e agradável, elas ficam lá. Desde que elas não sejam contrariadas, essas pessoas não nos ajudam a crescer. E tem aquelas que são por você. Aquelas que dão espaço para você errar, que entendem seus erros. Aquelas que te apoiam e não ficam exigindo nada de você. Que elas dão a mesma quantidade de tempo e entrega que elas recebem. Elas não querem te manipular e elas não ficam cobrando algo de você. E elas também não se afastam de você ou não olham de rabo meio torto quando você erra e quando alguma coisa acontece. Essas são as pessoas que você tem que buscar de Deus para a sua vida, as que são por você, não as que estão. As que estão, elas vão embora. As que são, elas vêm de Deus. Eu me faço entender? Dentro disso tem até, no meu processo com Deus de crescimento,
aliás, estou nesse processo, mas numa das situações difíceis, Deus me deu essa palavra em 1 João 2,19, que diz assim: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, algumas pessoas, elas saem da nossa vida porque realmente não era para estar. Só que você pode criar vínculo e você pode se apegar. Você fica feliz quando elas chegam e quando elas vão, dá uma sensação de vazio. Depende de cada situação, mas vamos falar. Talvez no geral, né? Você não quer que ninguém saia. Mas a gente tem que entender, você fica feliz quando uma pessoa chega e quando ela sai, você tem que aprender sobre o dom do a Deus. Diga, dom do a Deus. É Deus que está tirando. É Deus que está tirando. Porque aquela pessoa, ela está com você, mas ela não é por você. E Deus está tirando da sua vida. Porque se a gente não dá, tem que dar espaço para essas coisas novas chegarem. E para essas coisas novas entrarem, essas velhas precisam sair. Então, algumas pessoas, elas saem da nossa vida porque não era mesmo para ficar. Não era. E você tem que aprender a ficar bem quando ela entra e quando ela sai. A entender sobre o dom do a Deus. Isso é um dom de dar a Deus as coisas que têm que ir. Isso pode ser pessoas, situações, tem coisas que precisam partir. É necessário. Se algumas não saem, outras não entram, que vão ser aquelas conexões divinas, aquelas coisas que Deus quer colocar na sua vida, aquelas pessoas que serão por você e não apenas estarão lá porque é conveniente, mas elas sempre querem mais e elas manipulam a situação e você não pode errar, elas ficam lá desde que tudo esteja tranquilo. Não há problemas. Mas é maravilhoso aquelas pessoas que são por você. Elas se aceitam como você é. Elas não ficam te analisando e te cobrando nada. Elas são por você. Tenha você defeitos, problemas. Elas são. Essas pessoas, elas são colocadas por Deus na sua vida. E são essas que você tem que pedir a Deus. As que apenas estão devem partir. E você deve dar a Deus com tranquilidade. Esse é um ponto muito importante de você entender. Porque, às vezes, quando alguém está saindo da nossa vida, dependendo da situação, quando ela chega e diz, bom, estou partindo, porque cada um arruma a sua desculpa, mas, na verdade, ele está em discordância com alguma coisa, ele não quer estar perto mais. Você deve estar em paz, porque, peraí, se eu ando com Deus e alguém está saindo da minha vida, eu tenho que crer que se eu ando com Deus, estou em conformidade com Deus, Deus está tirando da minha vida. Na verdade, ela acha que ela está saindo, mas é Deus que está tirando. Entendeu? Porque algumas pessoas, na cabeça delas, elas estão saindo. Mas é Deus que está tirando do seu caminho. Deixa elas pensarem que elas é que estão no controle, mas quem está no controle é Deus. Eu já tive pessoas na minha vida que eu não tiraria. Mas Deus usou elas mesmas para tirar da minha vida, porque elas não
eram por mim, elas estavam comigo. Então Deus tirou. E naquele momento, às vezes, quando você ainda não entende sobre o dom do a Deus, você não sabe dar a Deus. E Deus vai te ensinando sobre isso, dizendo, deixa partir, deixa ir, tem que ir, é preciso. Você vai entender amanhã. Ok. Agora vamos voltar sobre falar das muletas. Algumas pessoas, quando elas não querem tomar decisões na vida, elas se apoiam em alguma coisa. Então, é fácil você, quando não quer tomar uma decisão de reagir em alguma área, se apoiar em um artigo que diz que para a sua idade é natural que você se sinta assim, 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 assim. É você se apoiar em alguém que também está sentindo a mesma coisa ou tomou tal decisão. Mas as pessoas precisam entender que nós precisamos nos basear na palavra de Deus e ficar com a palavra de Deus e não com a opinião das pessoas. Então, por exemplo, as pessoas já dizem, bom, depois dos 40, você começa a sentir mais cansaço, depois dos 50, depois dos 60, você não tem força para mais nada, e você não tem a mesma energia, isso e aquilo, e você começa a incutir isso na cabeça. Mas se você pegar a palavra de Deus e dizer, peraí, esses são alguns artigos científicos, a ciência fala, a medicina fala, as pessoas vão pegando isso e elas mesmas começam a se entregar. Você sabia que Abraão gerou Isaac, ele tinha 100 anos e Sara tinha 90? Você sabia que Isaac gerou gêmeos, Esaú e Jacó, aos 60 anos? Você sabia que Moisés morreu aos 120 em pleno vigor? Com saúde, visão e vigor? Você sabia que Caleb tinha 85 quando estava indo à guerra, subindo a montanha e pronto para conquistar? Bom, bicho, mas eu sinto isso e aquilo, muita coisa. Você já começa de alguma forma, a se apoiar através daquilo que você ouve, vai deixando entrar na sua cabeça. Então, você começa a envelhecer antes da hora. Eu conheço pessoas que envelheceram antes da hora. Elas têm condições de fazer muitas coisas, mas elas já se entregaram, porque realmente o fulano disse isso, também eu tenho a minha irmã, o meu fulano, o fulano tal, o meu vizinho, a minha vizinha, que já sente assim, e o doutor falou também isso, mas a palavra diz, no Salmo 92, que o justo vai florescer na velhice, vai dar muitos frutos na velhice. Está escrito que o justo, ainda que velho, continuará produzindo frutos com muita energia, florescerá, a Bíblia diz. Está no Salmo 92. Eu não preparei ele, mas eu vou até abrir para mostrar isso aqui para você, porque isso dá força. Quando a gente lê, você pode se apoiar na palavra e não em alguém. 92. 12. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados à casa do Senhor, florescerão nos átrios dele, e mesmo na velhice darão fruto e permanecerão viçosos e verdejantes. E ainda para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então, na velhice, ele dá fruto e permanece viçoso e verdejante. Tem gente que está com 20 e pouco, já está velho. Porque fala que está cansado o tempo todo.
Você sabia que quanto mais você fala que está cansado, mais cansado vai ficar? Que não dá conta, menos vai dar? Que não consegue, nunca vai conseguir, sim. Então, algumas pessoas, elas se apoiam em coisas que elas ouviram, no que um está sentindo, ou no que o doutor falou, no que o cicrano falou, quando elas poderiam se apoiar na palavra. E dizer, não, mas peraí, eu não vou pegar isso para a minha vida, não, vou pegar o que aconteceu com os heróis da fé, com homens poderosos, cheios do Espírito Santo, eu vou focar nisso, eu quero isso para mim. Por que eu vou ficar com isso se eu posso ter isso? Por que você vai ficar com uma coisa que te deprime, que te derruba, se você pode ficar com algo que te levanta? Para mim é totalmente lógico, eu vou ficar com o que me levanta. Eu vou focar nisso. Algumas pessoas se apoiam nessas coisas, mas elas também se apoiam em pessoas. E elas se tornam tão dependentes dessas pessoas, que elas não conseguem fazer nada sem essas pessoas. E eu creio que Deus vem hoje e diz, escuta, você não precisa de alguém para pensar por você. Você não tem que ficar implorando que alguém te ame. Você não tem que ter alguém do seu lado o tempo todo. Sim, nós precisamos de pessoas que nos apoiem, isso e aquilo. Mas espera aí, algumas pessoas, elas dependem de alguém para pensar por elas. Se aquela pessoa não amá-las, elas não têm vida. Se aquela pessoa diz que ela não pode, travou. Se diz que ela pode, ela tem até ter uma iniciativa, mas quando diz que ela não pode, ela trava, ela não faz, ela não acredita. Algumas pessoas, elas precisam urgentemente deixar as muletas, para que Deus possa colocar as coisas grandiosas que Ele quer colocar, porque Ele não pode promover uma pessoa enquanto ela estiver usando muletas. Você quer que Deus promova você, você quer que Deus te erga, Ele não vai promover você enquanto você for uma pessoa dependente. Você não pode viver nessa dependência. É uma dependência emocional, depende de alguém, depende da opinião, da visão dessa pessoa, do que ela pensa. Dê uma olhada aí, talvez você está apoiado em coisas que estão atrasando a sua vida e está usando alguém como muleta. Então essa pessoa faz tudo para você. Você vai se negando, não faz nada porque ela faz. Você está encostado em alguém? Tem gente que encostou em alguém. E ele não tem vida, ele não tem atitude. Aquela pessoa é a muleta dela. Então, a pessoa tem que pensar por ela, lembrar as coisas, porque ela esquece, então a pessoa tem que lembrar, a pessoa tem que dizer o que ela tem que fazer, e olha, você fez isso, você precisa fazer isso, olha, você precisa ir em tal lugar, olha, você isso, aquilo. Quantas pessoas que vivem assim, elas esperam que alguém diga, você já fez isso? Você já comeu hoje? Você vai falar para mim, não, bispa, sim. Você não vai fazer isso? Você não vai mudar isso? Você não tinha que ir em tal lugar? Você lembrou de fazer isso? Algumas pessoas, e eu posso abrir, talvez eu não esteja com tanta criatividade, mas abra isso, abra o leque. Toda pessoa que faz de alguém a muleta dela, ela não cresce.
E Deus não pode fazer nada por ela enquanto ela não arrancar as muletas. Eu trabalho para não ser a muleta de ninguém. Eu não quero muletas e não quero ser a muleta de ninguém. Porque tem isso também. Tem gente que é tão inseguro que decidiu ser, ele quer ser a muleta. E o outro precisa da muleta, então. O que é ser a muleta? Quem é inseguro também assume essa posição. Ele põe na cabeça do outro que ele não pode fazer para ele continuar dependendo dele. Você está entendendo ou não? Posso ir? Ok. Tem os dois lados. Tem aquele que coloca na sua cabeça, você não pode fazer isso. E diz o tempo todo para você, você não dá conta, você não pode, você não dá conta, você não pode, você não dá conta, você não pode. Esse tipo de gente não te ajuda, não é uma conexão divina, não é bênção na sua vida, porque ele está te limitando. Toda pessoa que nos limita não é bênção. As pessoas que são bênção são aquelas que dizem, você pode, vá, se vira, vá. Essas são as bênçãos da nossa vida. São aquelas que diz, tira o pé do chão, vamos embora. Você pode. Não, você consegue. Não, você é a sua muleta. Eu tenho medo, vá. Eu sempre falo da Thalita, que as pessoas não acreditavam que ela era capaz de um monte de coisas, e eu vejo a Thalita fazendo um monte de coisas, e eu agradeço porque eu sempre fiz isso com a Thalita. Vá, Thalita. Você vai fazer isso, tudo. Eu já falei aqui que a Thalita dirige São Paulo e ninguém, às vezes as pessoas achavam que ela tinha até um problema mental. Porque ela era meio passadona, esquecida. E eu sempre disse, você pode. Vai tirar sua carta, vai dirigir, pega. Um dia eu tive um tempinho, saí com ela e falei, não importa que os caras buzinem aí, vá na sua, vá devagar, quem quiser que passa, até você ganhar segurança, mas a gente só ganha segurança enfrentando. Então vá. Eles vão buzinar, vão gritar com você, e vão fazer, mas sai e põe a cara na rua. A minha nora caçula, ela já vem de uma família que já a mãe dela tinha medo de dirigir e achava, e botou na cabeça dela que ela não podia dirigir. E o meu estímulo foi esse. Em tudo, não só nisso, estou dando esse exemplo, mas abre, em tudo. Você vai dirigir. Tem que ir, tem que ter independência. Tem que ter independência no mercado, fazer as coisas, sabe? Daqui a pouco tem criança e já tem o João, daqui a pouco o João vai nadar, vai para a escola, tem que levar, tem que ter independência. Tem que terminar a faculdade, não dá para ter alguém te levando, te buscando, te levando, te buscando. Tem que se virar. Essa é a minha visão, você tem que enfrentar tudo. E se você não enfrenta, você nunca vai superar aquilo. Então, tem aquele que por medo fica dependente de alguém. Então, aquela pessoa que faz tudo por ela. E ela não quer se livrar daquilo porque ela não quer enfrentar, ela tem medo. Alguns têm preguiça mesmo, outros têm medo, são acomodados, são passivos, inertes, reclamam da própria sorte, reclamam da vida, dizem que não gostam da vida, estão frustrados, eu não aceito a minha vida, eu não gosto do que eu estou fazendo, não é isso que eu queria para mim, mas toda vez que são motivados, então vai, tira o pé do chão e faz. Arruma uma desculpa. Porque isso e aquilo, tudo isso são desculpas para não enfrentar. Deus não pode promover pessoas que estão
ainda andando de muletas. Ele não pode. E ele não vai promover. Você precisa tirar a muleta da sua vida e pedir para Deus tirar. Porque só assim você vai crescer. E se você percebe que tem alguém que decidiu botar na tua cabeça que você não é capaz, porque essa pessoa é tão insegura que quer você ali, dependente totalmente dela, porque tem gente que é desse jeito. Ele diz, você não consegue, você não pode, você não vai dar conta, eu não vou te dar esse voto de confiança porque você não é capaz. Essa pessoa não é bênção. A que é bênção é aquela que diz, vá, enfrenta, coragem. E quando você apresenta uma justificativa, ela diz, isso é desculpa para não enfrentar. Não, porque isso aquilo é desculpa para não enfrentar. Enfrenta, todo mundo enfrenta, por que você não vai enfrentar? Todo mundo consegue, por que você não vai conseguir? Tem um monte de pessoas que tiveram muito mais dificuldade que você e enfrentaram e venceram, por que você não vai enfrentar e não vai vencer? Você vai enfrentar e vai vencer. Então não queira muletas e não aceite ser a muleta de alguém. E se alguém desesperadamente decidiu permanecer como muleta na sua vida, arranca você. Se ela não quiser sair, diga não. Eu vou enfrentar a minha vida. Deus nos quer dependentes dEle. Deus quer que você dependa apenas dEle. Deus não quer você dependente emocionalmente de nada nem de ninguém. Deus não quer você usando muletas. Tudo na vida da gente é por um tempo. Às vezes, por um tempo, nós precisamos de alguns apoios, nós precisamos da muleta, mas ela não pode durar para sempre. Nós temos que caminhar com as nossas próprias pernas. Nós temos que enfrentar a vida, enfrentar os desafios. Não podemos ter preguiça, nem ceder à covardia, aos medos. Porque é enfrentando que Deus nos promove. É dependendo dEle, é encarando os desafios que Ele pode nos promover. Aqui, em Êxodo 4, diz assim, no 4, 1, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a ao chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e ela se transformou numa vara novamente. Deus vinha falando com Moisés, no capítulo 3, o Senhor apareceu a ele e disse, eu escolhi você para ser o libertador de Israel. Agora você vai enfrentar o faraó, vai voltar para o Egito, enfrentar o faraó e vai tirar o meu povo de lá. O Moisés começou logo a apresentar as dificuldades para sair da sua zona de conforto, porque era cômodo, era confortável, era um lugar que trazia realização? Não. Mas muitas pessoas estão num lugar que elas não se realizam por puro comodismo, por covardia. E elas não têm coragem de sair daquilo, porque o novo assusta. E o Senhor vai insistindo. Ele não estava realizado, muito pelo contrário. Deus tinha muito mais com ele. Mas era desafiador. Aí o Senhor apareceu e falou com ele,
Ele disse, mas se o pessoal não acreditar em mim? Ele falou, vai acreditar. O que você tem? Eu sempre gosto disso. Deus usa o que a gente tem. Às vezes você não dá valor nenhum para a vara que está na sua mão. E ela pode, milagrosamente, se transformar em coisas surpreendentes. É exatamente o que está nas nossas mãos que Deus usa. É o que a gente tem. Eu poderia falar de várias situações da Bíblia que Deus usou exatamente o que a pessoa tinha. O que você tem? Ele tinha uma vara. E algo surpreendente aconteceu por intermédio de uma vara. E Deus foi mostrando para ele que ele podia transformar coisas insignificantes em coisas gloriosas. Que ele podia usar uma coisa simples, podia, através do poder dele, virar uma coisa, um sobrenatural aconteceria. Mostrou a ele. Aí ele pegou, voltou a ser a vara novamente, e disse o Senhor, isto é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Deus foi mostrando a ele, eu posso mudar uma coisa boa fica ruim, uma coisa ruim fica boa, uma simples vara vira uma serpente, eu posso, quer dizer, não há nada que eu não possa mudar, se uma pessoa estiver disposta, ela estiver aberta para Deus, Ele transforma aquilo que é insignificante numa coisa grandiosa, e Ele foi mostrando para ele. Ordenou-lhe depois, agora coloque de novo. 8. Prosseguiu o Senhor. Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses 2 sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Deus foi dando toda a direção. Se porventura isso acontecer, você tem mais essa saída aqui. Que é o que Deus fala para nós. Você não precisa temer. Pode tudo dar errado de um lado, eu ainda terei uma saída para você. Eu amo isso. Deus sempre está dizendo isso para nós. Você não tem que temer, você tem que enfrentar. Porque ainda que todas as coisas venham falir, vai ter uma saída que vai dar certo. Tem sempre algo que vai funcionar muito bem, porque eu estou no comando. Quando você derramar essa água em terra, se transformará em sangue. Diz, porém, Moisés ao Senhor, Senhor, depois de tudo que Deus falou, mostrou, isso sem eu ler o capítulo 3 inteiro, poderosíssimo, que você pode ler depois. Tanta motivação, Deus motivando, que é isso que Deus faz com a gente. Cada reunião, Deus faz isso aqui que Ele fez com Moisés. Eu posso te abençoar, você pode ir, eu vou ser com você, levanta, toma atitude, vá, que eu vou te guiar. Eu vou te orientar, Ele não vai poder te destruir, você vai, enfrenta que eu vou te abençoar. Essa é sempre a palavra de Deus para nós. Cada reunião que você vem, Deus te motiva a enfrentar, a sair da sua zona de conforto, a abandonar as muletas, as dependências, a dar a Deus o que precisa ser dado, sabe, vai, findou, vai embora. Deus nos motiva, a direção vai sendo dada. Mas algumas pessoas, mesmo depois de Deus insistir tanto, falar tanto, elas ainda viram e diz isso aqui do Moisés. Senhor, nunca tive facilidade para falar. Depois que ele viu que ele não tinha saída, então ele pegou nessa desculpa.
Nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Ó, Senhor, eu entendo, suas intenções são as melhores, mas eu não sou a pessoa certa. Aliás, ele fala exatamente essa expressão, ele usa, que eu vou continuar lendo. Aí o Senhor disse aqui para ele, disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo, o mudo, quem lhe concede vista, o torna cego? Não sou eu? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Deus disse para ele. Isto não é um problema, Moisés. Você está colocando algo para não... É uma desculpa para não reagir. Que é o que Deus está falando para alguns. Eu não posso fazer isso porque eu tenho criança pequena, porque eu tenho a faculdade, porque eu moro longe, porque eu tenho um problema aqui, sabe, um esporão. Eu não posso fazer isso porque... deixa eu ver, o que vai ser a desculpa de hoje? Eu não tenho. Eu não posso aquilo. Todo dia tem gente, ele tem uma desculpa prontinha para apresentar. É que eu não consigo. Não, esse não é meu dom, não é meu talento. O que mais eu vejo a gente dizendo assim, eu não tenho esse dom, eu não tenho esse talento, eu não tenho isso e aquilo. Quantas vezes Deus está dizendo, mas, meu filho, enfrenta, começa a fazer, vai agir. Você vai descobrindo as coisas. Não sei qual é o meu propósito. Você não vai saber nunca se você não começar a tomar atitude. Assim é tudo na vida. A gente não perde por fazer, por aprender, por realizar. Tudo que nós aprendemos acrescenta. Mas tem gente que Deus fala, olha, vá, faça, enfrenta. Vamos lá. Isso em tudo, seja para a obra, seja para a vida, para tudo. Deus está dizendo, vá, enfrenta. Quantas vezes eu já ouvi pessoas virem, por exemplo, não faz muito tempo alguém mandou acho que um e-mail, uma mensagem, não lembro agora, que queria exatamente sobre isso, dirigir, queria fazer um curso, queria ir à academia, queria fazer algumas coisas, e que daí, o que ela devia fazer, que o marido disse que ela não ia dirigir, porque ela não tinha competência para dirigir, que ela já estava velha demais para ir para exercício, e não sei o que eu faço? A insegurança é dele. Ele gosta de ser a muleta. Então, ele quer desmotivar a pessoa a tomar uma atitude na vida. Eu disse, você deve dizer que você tem um coração batendo, está viva e precisa continuar vivendo. E que você não tem que viver à sombra de ninguém. E se você não sair e não enfrentar, você vai ser sempre uma pessoa frustrada. Que só ouviu que você não é capaz, que você não tem competência para isso. Isso é tudo. Às vezes você está trabalhando no escritório, o chefe vira para você e diz, te denigre, te joga para baixo, você tem que estar sempre pronto. Não, eu não sou assim. Eu não vou aceitar isso. Só que não adianta só também eu reagir e dizer, olha, eu não sou assim e também não ter obras. Porque eu posso virar para alguém e dizer, olha, não, sim, eu dou conta, eu posso, e depois fico de braços cruzados. Eu falo, não, eu sou uma pessoa abençoada, Deus está na minha vida, ou isso, aquilo, eu estou de braços cruzados. Ninguém vai me respeitar assim também. Não adianta eu chegar para alguém e dizer que eu quero, que eu posso sim, eu posso sim, eu posso sim. Então, mostra que você pode. Mas muitas pessoas, como eu tenho casos, de ouvir exatamente o outro. Por que você não apoia essa pessoa, sua mulher, o seu marido, o seu filho,
ou sua mãe, a crescer, a fazer algumas coisas diferentes? Porque tudo que ela começa, ou que ele começa, ele não continua. Eu estou cansado, já apoiei. É ou não é, fulano? Eu já apoiei muitas vezes. Mas você começa, você não continua, você não dá continuidade. Então, essa pessoa já não tem credibilidade. E você precisa mudar essa imagem. Porque, às vezes, a sua própria família, quem está dentro da sua casa, não confia mais em você. Porque do mesmo jeito que você levanta e dá aquele impulso e diz que agora a sua vida vai mudar e você vai fazer tudo diferente, isso tem duração de uma semana, 15 dias, você já volta ao ponto de partida, não dá continuidade a nada, tudo já foi esquecido, não evoluiu, não chegou a lugar nenhum. Então, tem vários pontos que a gente precisa encontrar o que acontece com a gente. E mudar. Eu preciso mudar. Porque essa é a minha vida. Deus está me ensinando a viver. A ter qualidade de vida, a ser uma pessoa realizada. Eu não vou ser realizada sendo muleta, dependendo de uma muleta. Aceitando que as pessoas limitem a minha vida. Me encostando sempre em alguém porque eu não quero enfrentar. Falando, mas não fazendo nada. Não construindo uma boa imagem através de obras, porque você pode fazer um discurso maravilhoso. Se você não colocar em ação, não vale de nada. E muitas pessoas discursam com a beleza. Mas na hora do vamos ver, elas não são continuistas. Então, elas não têm credibilidade, ninguém leva elas a sério mais. E como é que as pessoas vão levar você a sério se você mesmo não se leva a sério? É verdade ou não é? Não tem como. Você tem que se levar a sério. Você tem. A gente tem que ter muita responsabilidade com o que a gente fala. Todo mundo que trabalha comigo sabe que eu fico sempre atenta para dar uma resposta de algo que eu vou fazer, porque se eu disser que eu for fazer aquilo, eu vou arrancar o couro, mas eu vou fazer. Porque eu tenho um respeito pela minha palavra, tanto é que todo mundo sabe que a minha palavra é lei. Se eu falo, eu cumpro. Tenho falhas, etc., mas eu tenho respeito. Eu tenho aquele, digamos assim, eu me sinto muito grata, muito feliz. Eu admiro pessoas que têm palavra. Então, isso diz respeito a mim. Então, meus filhos ainda brincam comigo. Você deu sua palavra, você sabe, você se gaba que não volta atrás. Eles me pegam bastante nisso. Quando às vezes eu digo alguma coisa, eu falo, filho, hoje deixa a mãe e tal. Você deu sua palavra. Porque eles sabem o quanto eu respeito a minha palavra. Eu não vou falar para você, então não sei, é 10, 20, 30. Não. Se eu disser para você, olha, eu não tenho certeza se é 10 ou não, eu vou dizer, eu não tenho certeza. Se eu disser para você, eu tenho certeza que é tal. Eu não vou dar, é 10, é 20, é 30. Não, é X. É X. Sim, eu posso me equivocar, etc. Mas eu trabalho para fazer tudo com muita convicção, com muita certeza, e penso, bom, eu vou fazer. Se eu não pretendo, se eu não vou dar conta de cumprir isso aqui, então não vou dizer, olha, não posso. Já de cara, bom, não posso fazer, porque não tenho certeza se eu vou conseguir manter isso aqui. Então, não vou dar a minha palavra, porque depois eu vou ter que cumprir, e eu não tenho convicção, não tenho certeza se vai ser possível. Você tem que ter respeito pela sua palavra. Credibilidade
É uma coisa que as pessoas não levam a sério, mas a gente não é nada sem credibilidade, diante de Deus e diante dos homens. E algumas pessoas têm zero de credibilidade. A palavra delas e risco d'água é a mesma coisa. Porque não... Elas falam uma coisa aqui, daqui a pouco elas já estão falando outra. Ali. Para cada situação elas têm um discurso. Quando elas ouvem uma palavra, bom, agora eu estou tinindo, elas chegam, agora eu vou fazer, eu vou assar, eu vou fritar. Dá uma semana, já foi. Não são continuistas, não são perseverantes. Quem está do lado já fala, eu sabia. Sabia que tinha prazo de validade. Independente, você tem que ser automotivado. Independente, se o outro não te deu retorno, você tem que ter respeito por você. Ninguém está te dando nada em troca. Você não está recebendo nada. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Nada. Ninguém tá te aplaudindo, não está te dando retorno. Nossa, eu estou fazendo tudo legal, tudo certo, não estou recebendo nada. E daí? Você não tem que fazer para receber de alguém. Você tem que fazer porque isso vai te dar crescimento. Eu me faço entender? Porque isso vai te dar crescimento. Não tenho isso como visão de vida. Eu não faço algo esperando. Sim, todo mundo, sim, não vamos para a hipocrisia. Espera receber um retorno. Mas se não vier, para mim o maior retorno é eu ter cumprido aquela meta, aquilo que eu determinei atingir. Entendeu? Quando eu cumpro, eu me sinto uma vitoriosa. Eu passo por cima de tudo. Não recebi nada, aparentemente, mas eu venci. Aquilo que eu me determinei a fazer, eu fiz. Eu fui até o fim. Que é o que acontece com muitas pessoas. Elas esperam retorno. Não tem retorno, elas param. Você nunca vai chegar a algum lugar, não tem como. Deus te erguer dessa maneira. Não tive retorno, parei. Às vezes o retorno não vem mesmo dessa maneira e não vem com 1 mês, 2 meses. É um plantio. Ainda mais quando você está em desvantagem, porque a sua credibilidade é zero. Você tem que construir uma credibilidade. Credibilidade é um negócio que você leva tempo para construir. Com continuismo, perseverança, enfrentamentos, não fugir dos desafios, aquela coisa que você coloca e diz, eu vou. Quando a gente coloca, bom, eu vou fazer. Tem que ser assim. Você tem que ter isso na tua cabeça. Tudo na sua vida tem que ser duradouro. Você tem que ir até o fim. Tudo chega a hora de mudança, tem isso, aquilo. Mas, enquanto eu não vou parar porque eu tive um problema, porque eu tive essa dificuldade, porque estava chovendo, porque ninguém me ajudou. Não! Você começou um negócio, você tem que ir até o fim, com ajuda, sem ajuda, com tempestade, terremoto, você tem que vencer aquilo. E até o fim. É isso que eu sempre falo, eu cobro. Porque a gente admira pessoas que são continuistas, pessoas que não apresentam desculpas, que param a vida porque estou com problema. Todo mundo tem problema, continue. Porque ninguém me deu apoio. Às vezes você não tem apoio mesmo. Mas quando você tiver concluído aquilo, quando você chegar ao fim e olhar e dizer, meu Deus, eu fui até o fim. E a gente começa a se tornar uma pessoa inconstante, volúvel, assim. Não tive apoio, estou com problema, uma coisa. Aí, aquela pessoa indisciplinada, inconstante. Quando você começa a vencer, e qualquer coisa que seja, qualquer coisa, das mínimas às maiores, você decide e vai até o fim nelas, e se disciplina, você começa a sentir
uma pessoa sentir aquela vitória, sabe? E a ganhar respeito. Amém, minha gente? E as pessoas vão te respeitando. Porque é diferente. E não adianta você exigir isso dos outros. Isso é uma construção diária, contínua, perseverante, insistente. Principalmente pessoas inconstantes, elas demoram para mudar a imagem a respeito delas. Porque todo mundo já espera que, se durar muito, foi um mês. Sabe lá dentro, uma hora ela vai, e ela para dela. Isso é dela, ela não vai até o fim. Quando você vai até o fim, você já começa a surpreender ali. Aí, outra situação, estou indo até o fim, continuismo. E aquela perseverança, sem desculpas, sem justificativas. Aquela independência, já estou fazendo, dando meus passos e meus enfrentamentos sozinho. Já não preciso mais da muleta, não preciso que o fulano pense por mim. Tenho uma segurança e não preciso mais implorar o amor de ninguém. Eu estou seguro, eu me sinto forte. Você não vai se fortalecer se você não for enfrentando, forçando a isso. E Deus vai te ajudar. Ele disse para Deus, eu não tenho facilidade de falar, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca, quem deu, não fui eu que fiz tudo? Então eu posso ser com você. Eu creio que Deus está dizendo assim, ô Moisés, eu não te mandaria fazer uma coisa sem te dar condições para fazer. Ô Moisés, eu não teria te chamado para algo se eu não fosse te capacitar. Ô Moisés, eu sabia que você era gago quando eu te chamei. Eu creio que muitas vezes Deus está dizendo isso para nós. Você sabia que eu sabia que você era essa pessoa? Você acha que eu, quando te chamei, eu não sabia quem você era? Seu temperamento, sua cabeça, sua vida, seu passado, seus maus hábitos. Você acha que eu não sabia dos seus defeitos, das suas dificuldades? Eu sabia. Mas se eu estou falando com você, eu estou escolhendo você, eu estou colocando você, eu te coloquei nisso. Por que você acha que eu te coloquei nisso? Porque eu te escolhi e o que você não tem, eu vou te dar. O que você acha que não pode, eu vou te capacitar, eu vou te estruturar. Faça simplesmente a sua parte, vá em frente, porque o que você não pode fazer, eu vou fazer por você. Muitas vezes Deus está dizendo exatamente isso. Para de dizer, eu não consigo, eu não posso, não dou conta, tenho isso, tenho aquilo. Se eu estou dizendo vá, é porque eu vou te dar condições. Exatamente isso. Eu venho aprendendo isso com Deus faz tempo, porque eu tive que enfrentar muitas coisas na vida. E que muitas vezes eu disse isso para Deus. Eu não sou a pessoa certa, principalmente para pregar. Muitas vezes eu falei, e às vezes em lágrimas. E às vezes uma lágrima, sabe quando você está chorando entre sentida e ao mesmo tempo com raiva? Senhor, eu não sou para isso, eu não quero. Eu não sou capaz. Eu sou estourada, eu sou impaciente, eu não gosto que ninguém meta o dedo na minha vida, eu não quero ser analisada, eu não quero ter que ficar calada a cada crítica, eu não sou assim, Senhor. Eu não quero. E Deus, não. Ixi, eu já tive minhas discussões com Deus várias vezes. Não, Senhor, eu não sirvo para isso. Eu não quero, Senhor. Eu quero minha liberdade. Está roubando minha liberdade. O Senhor sabe que eu sou boca grande, eu quero falar o que eu penso. É você vai continuar. Não se assuste. Eu falo, eu ainda tento me equilibrar, porque tem alguns que não têm
Às vezes, de vez em quando, meu Deus, que essa mulher... Oh, Senhor, está vendo? Aí, no caso do Moisés, eu já tinha dificuldade para falar, eu já não é a minha. Entendeu? Então, eu já tinha que calar mais a boca. Ficar mais na minha, sossegada. Não, Senhor. E o Senhor, você vai? E isso acontece que aconteceu com Moisés, e eu senti isso também. Deus se ira com você. Quando você começa a se acovardar e arrumar suas desculpas, porque você não quer, na verdade, Deus quer trabalhar seu temperamento, Deus quer trabalhar o seu caráter, Deus quer trabalhar tudo aquilo que você não quer que seja trabalhado. Você não quer. Você quer continuar sendo a mesma pessoa. Você não quer aquela responsabilidade que Deus coloca sobre você, porque você não quer mudar, essa é a verdade. Foi exatamente isso que Deus foi me mostrando. É porque você não quer mudar. Você não quer mudar. Mas eu sabia muito bem o que eu estava pegando quando eu te chamei. Então, vai continuar. Então, a mesma coisa aqui. Agora vai, eu vou estar com você. Eu vou, agora, pois vá, no 12. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Depois de tudo, ele ainda vira isso para Deus. E fala isso. Manda outra pessoa. Não, já que todos os meus argumentos o Senhor não aceitou, então a verdade é o seguinte, eu não quero ir, manda outra pessoa. Pronto. Eu não queria falar isso, Senhor, mas a verdade é essa, eu não quero ir, manda outra pessoa. Não é isso que eu quero para mim. Eu não quero isso para a minha vida. Deus, olha isso aqui, ó. Então o Senhor se irou com Moisés. Porque Deus não espera esse espírito, encontrar esse espírito em nós. Ele quer que a gente aceite o propósito dele para a nossa vida. E ele nos quer enfrentando e deixando ele trabalhar o que precisa ser trabalhado. E ele diz, eu estarei com você. Isso aqui ele falou muitas vezes com Moisés. Está no 12, está em vários, está no capítulo 3. Você vê ele falando, eu vou estar com você. Então, tudo que Deus te manda fazer, ele te capacita. Ele te dá estrutura. Ele te dá visão, ele te dá sabedoria. Ele te dá capacidade para fazer. E se ele determinou algo, e ele colocou você em algo, ou ele está lutando para colocar, tudo que você acha que você não é, que aquilo é porque muita coisa, Deus quer trabalhar o nosso caráter, a gente não quer. Era exatamente isso. Simplesmente, muita coisa eu não queria, porque eu não queria ser trabalhada em áreas que eu precisava ser trabalhada. Você precisa ser trabalhado. Você carrega aquele orgulho, você não quer abaixar, você não quer se humilhar, você não quer ter que calar, tem um monte de coisas que está dentro de nós, cada um com as suas situações, e que Deus quer trabalhar para nos salvar, para nos promover, para nos erguer, e às vezes você não quer, você acha que você está perdendo com aquilo, o que é isso? Você está só ganhando, eu sei o que eu estou dizendo, você só ganha. Cada área que Deus foi trabalhando na minha vida, foi uma bênção para a minha vida, tem sido e continuará sendo. Quem está ganhando com isso sou eu. Mais do que nunca. Eu sou a que mais ganho. Aqui. Ah, Senhor, peço-te que mande outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Aí ele disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele, ele dirá o que ele deve, e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem. Eu lhes direi o que fazer.
Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz. Mas é muito interessante isso aqui. Deus botou uma muleta provisória. Só que quando chegou aqui, no Êxodo 5:1, diz, depois disso Moisés e Arão foram falar com o faraó, e agora já diz assim, ó, e disseram, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Já aqui, nós já vemos uma presença do Moisés, de alguém que começou a entender e já queria se manifestar de uma forma diferente. E logo nós vamos percebendo que o Arão, ele foi deixando, ele foi abrindo mão daquela muleta. Inclusive, lá na frente, nós vemos, inclusive, uma situação em que o Arão prejudicou e não ajudou. Então, ele foi assumindo, provisoriamente, Deus até permitiu. Mas ele foi mostrando que, na verdade, aquilo era para o Moisés, e ele tinha que encarar aquilo, e Deus não só não abriu mão dele ir, como deu a ele o apoio, a muleta do momento, mas aquilo ele foi aprendendo que o ministério era dele, o chamado era dele, e ele é que tinha que seguir e encarar o que tinha que ser encarado. Eu penso que Deus nos quer dependentes dele, enfrentando as coisas da vida, que a gente sabe que não são fáceis, mas nós fomos munidos, capacitados para vencer qualquer coisa. Você pode ter certeza disso. Você pode vencer qualquer coisa. Deus te capacitou para isso. Até aquilo que você acha que você não pode, que talvez é um problema interno, às vezes algo na sua personalidade, ou situações fora, você pode vencer. Se Deus te colocou em algo, Ele te capacitou para passar por aquilo e vencer aquilo com êxito. Tudo que nós temos que fazer, em qualquer situação da vida, é enfrentar, nos livrar das dependências, entender que muleta é por um tempo, entender do dom do a Deus, nós precisamos. Se alguém decidiu que quer ser uma muleta eterna na sua vida, você tem que decidir que ela não vai ser e seguir em frente também. Cada situação é uma situação, e nós precisamos nos encontrar e ajustar a nossa vida e andar com as nossas próprias pernas, dependentes de Deus, seguir sempre em frente, ter maturidade para lidar com cada acontecimento da nossa vida, e essa maturidade inclui as pessoas que entram e que devem sair, porque muitas, elas entram, mas elas devem sair da nossa vida. Eu me fiz entender? Coloque-se em pé, por gentileza. Fale um momento com Deus, reflita sobre o assunto. Se algo te passou, volte a ouvir essa mensagem. E saia daqui, eu tenho certeza, preparado para dar novos passos importantes rumo a grandes vitórias que eu sei que é o que Deus tem te impulsionado. No nome de Jesus Cristo. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu
sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos e rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu dou a você a direção de pedir a Deus esse espírito maduro, o entendimento revelado de tudo que Deus fala. Você tem que dizer isso para Deus: eu quero amadurecer, eu quero crescer, eu quero ir para um outro nível. E se eu estou aqui e não estou conseguindo ter, meu Deus, o entendimento do que o Senhor está falando, eu preciso que o Senhor me dê, porque eu quero ir para um outro nível. Eu quero ir para um outro nível. Eu quero entender as coisas que acontecem comigo, o que de repente está acontecendo com alguém que trabalha para eu depender dela. Por que eu dependo dessa pessoa? Eu quero entender todas essas coisas, porque talvez eu não tinha, eu sozinho não consegui até hoje chegar lá, a esse entendimento, mas agora eu estou entendendo. E eu peço a sua ajuda agora para a minha vida, porque eu quero ir para um outro nível, eu quero crescer. Eu sei que o Senhor me fez talentoso, criativo, colocou tudo que eu preciso para viver uma vida digna e abençoada. Eu sei que há tesouros escondidos dentro de mim e que eu preciso dar lugar para eles serem revelados. Eu entendo que muita coisa na minha vida talvez não tenha avançado por essas escolhas ruins que eu mesmo tenho feito, por uma mente fechada, sem visão. Mas nessa reunião do Espírito Santo e renovação da mente, eu oro por essa renovação e eu peço: Espírito Santo, desça sobre a minha vida, porque eu quero sair daqui muito forte, bem preparado, e com decisões tomadas para fazer da minha vida uma vida diferente. Eu quero credibilidade, eu quero construir, eu sei e eu entendi que tudo isso é uma construção. Eu não quero mais muletas, eu também não quero mais ser a muleta. Talvez eu tenha insistido tanto para alguém depender de mim, porque eu sou tão insegura, que eu só vejo valor em mim assim, alguém dependendo totalmente de mim. E eu não estou me ajudando, nem estou ajudando essa pessoa. Talvez você está com dificuldade também de dar a Deus a alguém. E Deus está te ensinando sobre o dom do a Deus. Fique feliz quando ela entrou, mas fique feliz porque ela está saindo, porque tem que sair mesmo. Ouça o que eu estou dizendo. Tem que sair.
Tem gente que ela entra e cumpre o seu papel, aquilo que tinha que fazer. Naquele momento, ela foi de extrema importância em determinada área da sua vida, para um crescimento, para algo que vai acontecer na sua vida. Mas chega um ponto que finda. Dom do a Deus. Dar a Deus é um dom. Muitas pessoas não sabem dar a Deus. Algumas pessoas não sabem se desligar e dizer findou. A vida continua e nós precisamos aprender. Isso não tem nada a ver com frieza, isso tem a ver com sabedoria de entender que Deus põe e Deus tira. Deus põe e Deus tira. E quando chega a hora, se Ele está tirando, Ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Ninguém conhece, Ele tem informações que nós não temos. Enfim. Ó Espírito Santo, eu espero ter ajudado e oro para que o Senhor fale melhor aquilo que eu não consegui, aquilo que talvez eu não tenha atingido, que o Senhor atinja, aquilo que essa pessoa tem dificuldade, a área que for, se ela se colocou como muleta de alguém, porque ela é insegura também, é carente e não quer soltar, que ela solte. E não trabalhe essa dependência, porque isso também é uma dependência perigosa. Se essa pessoa não tem enfrentado a vida e continua, meu Deus, dependente de alguém para pensar, para tomar decisões, para fazer por ela, para levar, para buscar, para dirigir a vida dela, Senhor. Talvez implora ser amada, implora atenção. Ela precisa entender que as pessoas no momento não amam, pessoas inseguras e que têm medo de enfrentar a vida, e que dependem uma vida inteira de muletas. E o Senhor não pode promover pessoas que não se livram das muletas. Enquanto uma pessoa não se livra das muletas, ela não pode ser promovida, o Senhor não ergue. Eu oro, meu Deus, para que as pessoas enfrentem aquilo que elas estão com medo de enfrentar. Que elas parem de arrumar suas desculpas para enfrentar as coisas que elas precisam enfrentar. Eu oro, Senhor, para que daqui saia um povo firme, maduro, independente, mas dependente totalmente do Senhor. Um povo que quer crescer, que busca esse crescimento e esse amadurecimento. Um povo que ouve a sua voz e que não precisa que alguém diga que elas precisam ir lá ou cá, mas elas entendem a sua voz, e elas ouvem aquela voz que fala dentro delas, que as guia. Elas entendem de forma revelada toda a direção que o Senhor dá. Cubra todos com teu sangue, abençoa. Ó Deus de Israel, que posso mais pedir? Eu peço, cuida do teu povo, os dias são maus, ajuda o teu povo a viver. Que haja um nível de maturidade, de crescimento mental, espiritual, emocional, meu Deus. Eu peço um povo de mente saudável, com emocional saudável, um povo firme, determinado, seguro, um povo que enfrenta, que não cede, meu Deus, para os obstáculos, mas enfrenta todos os desafios sem medo e não recua. Como diz lá em Hebreus, nós não somos como aqueles que recuam e são destruídos. Que essa pessoa decida, eu não vou recuar em nada na vida. Eu tomo posse dessa palavra de Paulo. E eu não serei como aqueles que recuam e são destruídos. Eu não vou recuar. Nada vai me fazer recuar, em nada. Eu serei continuista, perseverante, determinado, independente. Porque assim o Senhor vai poder me promover. Vou deixar ir o que tem que ir e deixar entrar aquilo que o Senhor quer que entre na minha vida. Dirige o teu povo, comanda, meu Pai. Esconda todos debaixo do teu sangue, defenda. Defenda até de si mesmo, de cada um de si mesmo, porque nós precisamos que o Senhor nos defenda até de nós mesmos. Nós não sabemos escolher. Por isso eu oro para que cada um deixe o Senhor escolher por elas.
A verdade é essa. Se eu tivesse ficado, Senhor, se eu tivesse seguido a minha própria cabeça, sem a sua direção, eu teria me arruinado. O Senhor sabia o que estava fazendo quando me chamou. Como aqui, se o Moisés tivesse, meu Deus, resistido e desobedecido, ele teria terminado de forma tão terrível, teria sido destruído. Mas olha que honra. A Bíblia, tua palavra diz que ele foi o maior líder. Nunca mais levantou um líder como ele. Nunca mais. Não existe. Nunca mais teve alguém como Moisés. E ele só pôde se tornar tudo que o Senhor determinou na vida dele, ainda já com 80 anos. Porque ele ouviu. Ele tentou se esquivar, ele achou que não era, ele temeu. Mas ele acatou. E o Senhor pôde fazer dele o maior líder de todos os tempos. O que teria sido dele se ele tivesse desobedecido? O que teria sido de mim se eu tivesse desobedecido e permanecido nas minhas birrinhas e imaturidades? Ah, meu Deus, que bom quando a gente entende que o Senhor sabe o que faz. E acata mesmo sem entender e às vezes nem aceitando, mas aceita a sua vontade, negando a si mesmo. Por isso que a tua palavra diz, negue-se a si mesmo. Porque quando a gente nega as nossas vontades e abraça a sua, nós somos vitoriosos, porque ninguém sabe promover como o Senhor. Nós achamos que sabemos, mas o Senhor é que sabe como promover uma pessoa, meu Pai. E é entrando no caminho, na sua vontade, é fazendo o que o Senhor nos mandou fazer. É muitas vezes passando por cima de nós mesmos para te agradar, é que nós seremos felizes. Às vezes, quando a gente está se contrariando, a gente acha que nós estamos tão infelizes. Eu serei a pessoa mais infeliz do mundo, porque eu queria isso e agora eu não tenho. Mas quando nós vamos amadurecendo e entendendo que a tua vontade é que vai fazer diferença na nossa vida, nós vamos nos tornando as pessoas mais felizes do mundo. Obrigada, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Ajuda cada um a crescer grandemente, Pai. Muito obrigada, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém.